Recentemente eu gravei um vídeo falando tudo sobre o college e eu recebi mais perguntas, mais dúvidas e decidi gravar um parte 2, então bora pro vídeo. Fala galera, esse aqui é o parte 2 de tudo sobre o college, um vídeo que eu tinha gravado há um tempo aqui no canal e eu acabei recebendo mais algumas perguntas nos comentários, decidi fazer um compilado de perguntas mais uma vez pra gente entrar a fundo em tudo sobre o college. Dessa vez a gente vai cobrir praticamente todos os conteúdos. E bora pra primeira pergunta. Como funcionam os assignments? Essa foi uma pergunta que eu recebi até que bastante também, até no Instagram. E basicamente... são muitos assignments, tem muita coisa pra fazer no college, muito trabalho, muita prova, muito teste, muito quiz e acaba que é bem overwhelming, tu fica muito, sabe, encucado com a quantidade de coisa que tu tem pra fazer. A gente normalmente, e claro, sempre varia de professor pra professor, de instituição pra instituição, mas em geral tu normalmente vai ter assignments que são longos e que valem quase mais que todos os testes combinados. Às vezes os testes são as coisas que menos valem ponto e esses assignments grandes que duram meses em grupo, que tem apresentação e que tu tem que ter assessoria do teu professor acabam valendo bem mais, quase como se fossem uns projetos dentro do college. E aí alguns exemplos que eu posso dar é trabalho em que o professor te passa vários tópicos e cria vários grupos dentro da escola, da turma, e cada grupo tem que entrar pesquisar e entrar a fundo naquele tópico e fazer uma apresentação, um PowerPoint, um estudo e aí realmente escrever, né, um assignment inteiro. Dá pra ficar ouvindo o barulho do Yuri que tá jogando. Ô amor, vem aparecer aqui pra dar um oi. Nem me ouve. Jogando Xbox. Mas enfim, então esse é um exemplo. Outro exemplo são quizzes, que são quiz rápidos que tu faz, que daí às vezes é na própria plataforma online ou em alguma coisa nesse estilo assim, ou às vezes são um próprio papel, né, uma folha impressa que tem algumas perguntas, daí vale alguns pontos, mas realmente varia muito de aula para aula. A gente também tinha muito, como a gente fez business, a gente tinha muito assignment de apresentação, de tu ter que ir na frente da sala inteira e apresentar e falar sobre um tópico e, sabe, essas coisas assim. Tem bastante assignment desse jeito e normalmente tu vai ser graded, a tua nota vai ser de 0 a 100%. E daí, dependendo de quanto tu ganha, tu passa ou não passa. E, como eu falei, normalmente as provas, os testes, são o que menos vale e acaba que se tu faz todos os assignments, tu já tira o suficiente para passar no curso. Então, é bem diferente do Brasil nesse aspecto, porque eu sei que muita gente acaba não fazendo trabalho, né, no Brasil e faz só os exames e os testes e passa. E aqui eu acho bem difícil tu conseguir isso, porque normalmente os assignments é o que mais vale, é o bulk da tua nota. E é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre isso. Próxima pergunta, como funcionam as provas e testes? Em relação ao ambiente, como que tu faz, tu pode fazer online, tu pode recuperar, mais ou menos isso que eu entendi dessa pergunta. E eu diria que é bem parecido com no Brasil, é uma sala de aula, então tu tem que fazer testes, às vezes os professores escolhem onde tu senta e tu não pode, obviamente, conversar com ninguém, é um ambiente bem de aula mesmo e bem de teste. E, então isso é bem comum, bem normal. O que acontece é que às vezes o teste é no computador, em alguma plataforma segura do que a universidade usa, o college usa, e principalmente depois do Covid ainda mais isso ficou conhecido como um método deles te darem a tua nota. Inclusive durante o nosso último semestre no college a gente pegou um pouco de Covid, né, uns 3 meses, 4 meses de Covid, e aí a gente teve que fazer aqueles testes em que a tua câmera tá ligada, daí tu tem que, né, tu não pode ficar olhando pro lado, não pode sair, tu não pode fazer nada, tua câmera tá ligada, tu não pode fazer barulho, tu não pode abrir nada, então é bem seguro, apesar de ser no computador. E, de novo, como eu comentei, normalmente provas têm um valor um pouco mais alto e testes, quizzes, essas coisas é um pouquinho mais baixo, mas eu diria que os assignments é realmente a maior parte
e tem o maior valor na tua nota no total. Próxima pergunta: o que mais vale a pena a gente se preocupar em relação ao college? E pelo que eu entendi nessa pergunta, em relação a tipo, será que eu tenho que ficar preocupada com preconceito? Ou tenho que ficar preocupada com quão difíceis são os testes, ou as matérias, ou o inglês? O que é eu diria que é o mais necessário que tu se preocupe e tente se preparar. E em relação a preconceito, eu posso dizer que a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito no college. Nunca, nunca, nunca mesmo. Então, isso já pode riscar da tua lista. Tu tá tranquilo, eu acho muito difícil tu sofrer algum tipo de preconceito. E eu diria que se tu sofrer, independente se for em relação a racismo, se for em relação a por tu ser imigrante, alguma coisa do tipo, pelo amor de Deus, vai pra administração e denuncia, porque isso é muito grave e normalmente os colleges vão te dar suporte e apoio nessas questões. E em relação ao inglês, eu diria que é a maior preocupação da maioria das pessoas, porque tu tem que saber falar inglês e tu tem que ser quase que fluente ou bem avançado, porque a aula inteira é em inglês. Tem muita gente perguntando, até eu acho que uma das perguntas é se a aula é em inglês, e sim, a aula é em inglês. Tu precisa saber falar inglês, entender inglês, se comunicar em inglês, escutar em inglês, ouvir e ler em inglês. Escutar e ouvir é a mesma coisa, mas enfim, ler em inglês e escrever, falar. Tu tem que saber se comunicar em inglês. Claro que tu não é esperado que tu seja igual um nativo, né? Que tu seja extremamente fluente. Mas tu tem que ter essa comunicação básica, né? Pra se dar bem. Então isso pode ser uma coisa que tu pode se preocupar. Mas essa é uma pergunta bem pessoal, né? Depende do que tu considera como algo válido pra se preocupar. Por exemplo, muita gente tem ansiedade, né? Social anxiety. E aí isso pode ser uma coisa muito grave na hora de estar no college, num ambiente novo, num país novo, com um montão de gente que tu não conhece, de cultura diferentes, e pode ser algo que te preocupe ou que te traga, né, um pouquinho mais de ansiedade, anseio no coração. Então já vai te preparando para isso, porque realmente é um ambiente muito diferente e talvez amedrontador, não sei se é essa a palavra, mas talvez amedrontador no sentido de que tem muita coisa nova. É bem estimulante. E outra questão, em questão de quão difícil é o college, a gente já falou isso em outros vídeos, eu vou deixar linkado. A gente não achou o college muito difícil. A gente até ficou relativamente, eu mais que o Yuri, porque o Yuri já tava com expectativas baixas, mas eu acabei até que me decepcionando um pouquinho, porque tu cria essa fantasia, né? Essa ideia na tua cabeça de que estudar no exterior vai ser fenomenal e tu vai ter uma educação incrível, e a gente achou que não foi tudo isso, não foi lá essas coisas, e então pra nós não foi realmente muito difícil e, né, é isso. Próxima pergunta: como comprar os livros, usados ou novos, aonde, como fazer essa questão dos livros, os textbooks? A gente, no nosso primeiro semestre, a gente comprou todos os livros e a gente comprou eles na loja que tem no próprio college. Normalmente o college tem uma lojinha que vende roupa de quem faz curso de gastronomia, que é o, né, jaleco, é tipo, não sei como é o nome daquilo, é tipo um jaleco, sabe? Aquelas roupas de chefe. E vende caderno, caneta, livro e vende os próprios textbooks. E lá é muito caro. Realmente, eu acho que é um dos lugares mais caros que tu pode ir pra comprar livro. No início, quando a gente logo chegou no nosso primeiro semestre, a gente queria comprar e ter as coisas. A gente acabou comprando todos por lá. E a gente comprou todos os livros. E eu recomendo que tu nunca chegue na aula já com todos os livros, porque às vezes os professores vão te dizer que tu não precisa comprar, ou eles vão te dar uma versão gratuita que eles têm na internet, ou eles vão dizer que eles vão te emprestar, ou eles vão dizer, não precisa, a gente não vai usar, e se precisar de alguma coisa eu vou te mandar, ou eles vão dizer, sim, precisa, e daí tu vai e compra. Então, espera começar as tuas aulas, tu ter a aula com cada professor, e cada matéria, né, cada curso, para eles te dizerem se vai precisar comprar os livros ou não, e quando tu for comprar, sempre tenta comprar o usado, porque realmente não tem porquê tu não comprar o usado, a não ser, né, e daí entra o caso das exceções, que alguns livros vêm com um número de identificação único, e aquilo às vezes tu precisa para acessar uma plataforma de e-learning, por exemplo. Eu tive isso em algumas aulas, que foi meio chato, porque normalmente esses livros são bem caros, e aí é isso, né? Nesses casos, tu faz o que tu tem que fazer, mas sempre que possível, eu recomendo que tu compre usado e que tu espere ter a aula com cada professor para ver o que eles vão falar, e tu pode até perguntar, levantar tua mão e falar, hey, professor, vocês vão usar o livro, tu vai usar o livro ou não vai? E como é que funciona em relação ao livro? E aí eles vão te dizer. E isso é outra coisa, né? Um adendo
no college e na universidade aqui no Canadá, a gente não chama o professor de teacher, se chama de professor. Então fica aí diquinha pra vocês. O que já me entra na próxima pergunta que eu tenho, que é o que não fazer no college. Não chama o teu professor de teacher, chama o teu professor sempre de professor. E normalmente eles vão te dizer como eles querem que tu chame eles. Pelo primeiro nome, pelo último nome, Mr., Mrs., eles vão te dizer. Então espera pra eles te falarem de... Em regra geral, sempre chama de professor e o last name, então Professor Adams ou Professor blá blá blá. Às vezes Professor Janice é o primeiro nome da mulher, sei lá o quê. E aí tu tá tranquilo, mas a via de regra sempre vai com o que eles dizem pra tu chamar. E alguns professors são bem tranquilos, outros são um pouquinho mais, né, white collar, um pouquinho mais formais, daí tu tem que cuidar pra não ficar do lado negativo, do lado ruim deles. Outra coisa que absolutamente de jeito nenhum tu pode fazer no college é plagiarismo. Plagiarism. É um baita tópico no college. Eles vão quase que fazer aulas inteiras sobre plágio. É plágio, não plagiarismo. Eles vão fazer quase que aulas inteiras sobre plágio, vão te explicar o que é, por que tu não pode fazer, como evitar, blá blá blá, todas essas coisas. Então realmente cuida. E o que se enquadra como plágio? Se tu tem um X número de palavras, ou uma ideia, ou uma frase exatamente igual que tu tirou de algum outro livro, material da internet, onde quer que seja, isso é considerado plágio. Então, para tu não plagiarizar, tu precisa seguir várias regras. Então, por exemplo, como colocar em quotes, né, colocar as aspas e citar a fonte, ou paraphrase, que é uma coisa que é super usada, que é quando tu lê um material, tu lê alguma coisa e tu explica aquilo com as tuas próprias palavras, e ainda assim tu tem que cuidar para não repetir duas ou acho que é mais de 3 palavras na mesma sequência do que estava escrito no texto original. E aí tem vários sites que te ajudam a parafrasear para ti. Eu vou deixar, um deles eu acho que é Quill, alguma coisa assim, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição alguns que eu me lembre. E também alguns outros sites que ajudam, como por exemplo o Grammarly, que te ajuda com gramática e às vezes para ver a coerência do teu texto, que pode te ajudar também nisso. E de via de regra, não pro plágio. Porque realmente é muito sério, eles podem te expulsar. Então, fica de olho nisso aí. Outra coisa para não fazer no college é preconceito, né? É tu não ser pau no cu com outras culturas. Vai ter gente que vai estar comendo comida com um cheiro super forte na cantina, na cafeteria, e tu vai ter que seguir com a tua vida, tu não vai poder ficar fazendo cara feia, tu não vai poder reclamar, tu não vai poder chegar pra dizer pra pessoa e dizer para com isso, porque senão é blá blá, ou vai esquentar a comida da pessoa e vai ser no micro-ondas, vai ficar um cheirão na cantina inteira. Tu não pode falar nada, tu tem que ser respeitoso, porque às vezes isso tá muito linkado à cultura da pessoa. Então isso realmente, se tem problema com cheiros fortes, às vezes não é o melhor lugar. Eu sou muito fresca com cheiro, então o que eu fazia é que eu normalmente esquentava minha comida e ia pra algum lugar mais afastado pra comer, porque eu não quero me incomodar e também não quero, né, atrapalhar outras pessoas com, sei lá, ficar fazendo cara ou alguma coisa do tipo. Então realmente seja bem cauteloso em relação a isso e em relação a tudo com culturas das outras pessoas. Em college, normalmente, tem 60%, 70%, 80% de international students e o que significa que tu tem gente do mundo inteiro naquele lugar, o que é uma experiência incrível e eu super recomendo que tu tente fazer vários amigos ou conhecer pessoas novas e de culturas novas, mas tu também tem que ter respeito com essas pessoas. Então, seja bem respeitoso, né, em relação a não seja pau no cu. E eu acho que é isso, em relação ao que não fazer no college, não tem muita regra, assim, tu não pode ficar berrando pelo campus, né, não pode ser, meio que a mesma coisa de qualquer lugar no Brasil, né, tu tem que ser cordial. E em relação aos professores, ter esse um pouco mais de respeito. E eu também diria pra tu cuidar o que tu veste, né? Não vai de shortinho super curto, ou de uma blusa super decotada, ou um cara de shorts que parece, sabe, aqueles shorts de piscina, assim, sabe? Não vai, ou muito menos de sunga, alguma coisa do tipo. Não que eu acho que vocês vão de sunga pro college, mas, né, tô dizendo, cuida pra tu não tá vestido de uma maneira meio estranha, pra tu não ficar recebendo olhares esquisitos, principalmente pra tu não levar suspensão, que pode cagar com o teu plano Canadá. Mas de regra, assim, é bem tranquilo em relação ao resto. Próxima pergunta, tem formatura? Sim, tem sim formatura que tu tá com cap and gown, né, a toga e o chapeuzinho e não sei o que lá, e cerimônia.
Mas eu nem lembrei disso quando eu fiz o vídeo do college, porque como nós nos formamos no meio da pandemia, a gente não teve essa formatura. A nossa formatura foi um slideshow que passou ao vivo para os pais e para as famílias no site lá, eu acho que estava um broadcasting no YouTube também. E a gente, tipo, apareceu por 3 segundos. Acho que a gente nem viu quando estava realmente acontecendo a cerimônia, a gente só foi depois e voltou e tirou um print do nosso slideshow com a nossa foto, que a gente mandou no e-mail ou submeteu no próprio site da faculdade, alguma coisa assim. Então, tipo, pra nós não foi um momento. Mas sim, tem formatura como relativamente parecida com no Brasil. E dependendo do curso é um pouco mais pomposo, um pouco menos pomposo, mas tem formatura sim, a não ser que esteja em período de pandemia. E aí é outros 500. E aí vamos pra última pergunta, que não é em relação ao college em si, mas o que engloba o mundo do college, o universo do college e o que acontece depois. E é o que fazer depois do college. O pessoal tava interessado em, tipo, se eu uso o college como ficha de entrada pro Canadá, como que eu imigro depois? E o que acontece? Com o college, tu só tem direito a ficar no país durante o período que tu tá estudando. Tem que ser full time, como eu falei no primeiro vídeo. Tem que ser full time, tem que ser num public college. Tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nisso porque eu não conheço. Daí tu vai ter que pesquisar e ver com a agência. Mas precisa ser um college público, precisa ser no mínimo 2 anos para tu conseguir PGWP. E tu precisa estar estudando full time. Mas a partir do momento que tu parou de estudar full time, teu visto expira e tu tem que ir embora do país, ou tu tem que aplicar para o PGWP, que eu expliquei no primeiro vídeo. E o PGWP é o Postgraduate Work Permit, é um visto de trabalho que te permite que te permite trabalhar no Canadá por até 3 anos, dependendo do teu visto e dependendo do teu curso, do teu programa. Por isso que eu falo sempre para buscar um diploma de 2 anos ou mais, para tu conseguir qualificar para o PGWP. E aí se tu tem um diploma de 2 anos, normalmente eles te dão 2 ou 3 anos, com a maioria das vezes sendo 3 anos. E aí tu tem 3 anos para ficar no Canadá e trabalhar aqui full time, então quantas horas tu quiser, fazer tua vida e tudo mais, para daí depois decidir se tu vai querer continuar no Canadá ou ir embora. E aí o que eu quero dizer com continuar no Canadá? Não é que tu completou os 3 anos, deles vão aparecer na tua porta, bater, te abrir um bagulhinho de confetes e te entregar um PR e dizer abençoado, vai, cria tua vida no Canadá. Não. O que acontece depois dos 3 anos é que tu precisa, ou antes de preferência, é que tu precisa aplicar para algum tipo de imigração, de processo de imigração, que daí sim tu tá aplicando para ganhar o PR. E aí é que entra o que normalmente o pessoal faz, é que tu acaba trabalhando 1 ano, tu tenta trabalhar 1 ano no mínimo no Canadá durante aqueles 3 anos daquele período, com o NOC necessário. E aí tem vários links que eu vou deixar na descrição que vão te ajudar a identificar o NOC, quais são os NOCs necessários, eu posso deixar aqui também, eu acho que é o A e B, alguma coisa assim. E aí tu precisa de um certo NOC, que é um sistema de avaliação dos empregos que existem no Canadá. E aí, se tu tem 1 ano com aquele NOC, com um desses NOCs, tu consegue aplicar para o Express Entry, o EE, e normalmente tu consegue uma pontuação boa o suficiente para ser chamado pelo Canadá para conseguir aplicar e entrar para o Canadá e receber teu PR, tua Permanent Residency. Outra alternativa é tu ser nomeado pela tua província, e aí tu precisa pesquisar na província que tu tá, ver quais programas que eles têm disponíveis e ver se tu se enquadra em algum deles e aplicar para eles. Mas normalmente é isso que o pessoal faz, o EE ou nominação de província, e aí é assim que tu imigra pro Canadá. Normalmente é esse o caminho, a gente tá nesse processo e a gente acha que é uma ótima opção. Mas por esse vídeo foi isso, eu espero que tenha dado para cobrir todas as perguntas do college, e se não foi o caso ainda, se vocês ainda têm perguntas sobre college ou o universo do college, podem deixar aqui nos comentários, que daí quem sabe, se tiver o suficiente, eu gravo um parte 3, e daí a gente vai provavelmente acabar essa série de tudo sobre college, que já tem muita informação. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!